Você já parou para pensar como a inteligência artificial pode ser usada não só para o bem, mas também para a guerra? Pois é. Em Gaza, Israel vem utilizando sistemas de IA para identificar e atacar alvos. E isso levanta uma série de questões éticas, legais e humanas. What would it be like to be on the moon? A question that has intrigued men since long before the invention of the telescope. O conflito entre Israel e Palestina já é antigo, cheio de tensões históricas, mas, nos últimos anos, uma nova camada entrou em cena: o uso da inteligência artificial nas operações militares. Ferramentas como Lavender, ResDaddy e The Gospel estão automatizando decisões que antes eram tomadas por seres humanos, e o impacto disso tem sido devastador. O Lavender, por exemplo, foi desenvolvido pela Unidade de Inteligência 8200 de Israel. Ele é capaz de processar enormes quantidades de dados e identificar supostos militantes do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina. Segundo investigações, o sistema chegou a marcar mais de 37 mil palestinos como alvo. Só que tem um detalhe: a revisão humana era mínima. Analistas gastavam em média 20 segundos para provar um ataque. Basicamente confirmavam se o alvo era homem e pronto, o bombardeio era autorizado. E o problema não para por aí. O sistema tem uma taxa de erro de 10%, o que significa que para muitas pessoas que não têm absolutamente nenhuma ligação com grupos armados, podem ter sido incluídas nessas listas. Um exemplo é o ResDaddy. Junto com o Lavender, Israel utilizou outro programa que é esse chamado ResDaddy, que rastreava alvos e identificava o momento em que eles estavam em casa com as suas famílias. Isso resultou em ataques a residências, muitas vezes à noite, causando mortes não só dos alvos, mas também de seus familiares. As consequências foram trágicas. Milhares de civis, incluindo mulheres e crianças, morreram. E para alvos de baixo escalão, em vez de usar bombas inteligentes de precisão, Israel teria optado por bombas não guiadas, que são as chamadas bombas burras, que destroem edifícios inteiros. Fontes indicam que, em alguns casos, era permitido matar até 20 civis para atingir apenas um militante de baixo escalão. Para líderes de alto escalão, esse número poderia ultrapassar 100 civis. Outro sistema é o The Gospel, ou Habsora. Enquanto o Lavender focava em indivíduos, o Gospel selecionava edifícios e infraestruturas. Ele funcionava como uma fábrica de IA, capaz de gerar centenas de alvos por dia. O problema é que essa velocidade poderia reduzir a supervisão humana, aumentando o risco de destruir escolas, hospitais e locais civis. Esses sistemas colocam em xeque princípios básicos do direito internacional humanitário, como a distinção, separar civis de combatentes, proporcionalidade, evitar ataques desproporcionais em relação aos objetivos militares, entre outros. Com a IA tomando decisões quase que sozinha, a responsabilidade humana fica diluída. Quem responde por erros quando a decisão foi tomada por um algoritmo? Além disso, há também preocupações com a vigilância em massa, já que parte desses sistemas depende de rastreamento de celulares e coleta de dados da população palestina. Conclusão: o caso de Gaza é um alerta para o futuro da guerra. Mostra como a IA pode acelerar a destruição, desumanizar conflitos e colocar em risco milhares de inocentes. Bem, na minha opinião pessoal, não se trata aqui de uma escolha de um lado político. A minha posição é clara. Eu sou contra a morte de inocentes. Esse cenário revela não só o drama do conflito humanitário, mas também como a inteligência artificial, que tem tanto potencial para salvar vidas, também pode ser usada para intensificar a violência. E isso deveria nos fazer refletir. Afinal, quem deve controlar a máquina? Nós humanos ou os algoritmos?